Agora vamos falar da prosa. Apesar de ser em menor quantidade, é claro que a prosa existe na escola, no trovadorismo, né, gente? Porque Portugal está recém-formando, então precisa de uma história para contar e é muito importante para o nosso contexto, é muito importante para a gente entender o que estava acontecendo naquela época. E elas se dividem em 4 partes, a ordem não altera nada, tá? A primeira são as crônicas. As crônicas têm até algumas dessa época que são encontradas em latim, nem no galego-português que a gente estava falando. E elas contam a história de Portugal. E elas são muito importantes para a gente entender o que estava acontecendo naquela época. Além das crônicas, a gente tem as histórias de linhagem, que também contam as histórias de Portugal, mas conta muito mais sobre as famílias que viviam na época, a linhagem das coisas mesmo. Além das histórias de linhagem, a gente também tinha a hagiografia, com H, um nome meio assim, mas é basicamente relato religioso, e já em galego-português. Então, história de santo, o que aconteceu, né? Religião, religião e religião. E por último, mas não menos importante, a gente tem as novelas de cavalaria. E é até engraçado que fez tanto sucesso isso, que a maioria das pessoas tinha o nome dos personagens principais. Alguns deles você até já ouviu falar, como o Rei Arthur, por exemplo. E elas eram muito comuns, muito populares e às vezes eram lidas ali, né, imagina, no meio das famílias e tudo mais. Então, acabou a escola do trovadorismo, acabou a escola, né? Acabou essa primeira escola da literatura, da língua portuguesa. Foi facinho, apesar de ser difícil da gente decorar, da gente entender, mas eu tenho certeza que quando você vê ali um textinho num galego-português, um português um pouquinho diferente, você já vai se ligar, você vai entender do que eu tô falando. E se você quiser resolver um exercício, é só clicar aqui no card ou aqui no link da descrição que a gente vai resolver um exercício que tem a ver com o trovadorismo juntos, tá? Um exercício que caiu em algum vestibular. E é claro, gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de comentarem aí embaixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que a gente pode mudar, o que não tem que mudar de jeito nenhum, ok? E se você quer aprender mais sobre o trovadorismo ou sobre qualquer outra escola da literatura, vai ler o livro.